A gente está recebendo aqui ao vivo no estúdio o Ricardo Vilches. O assunto que a gente está conversando é sobre o desaparecimento da Isis, a jovem de 17 anos que saiu de casa para contar uma suposta gravidez para o homem com quem ela tinha um suposto relacionamento. Então é uma história, Ricardo Vilches, que intriga muito a polícia e a nós, jornalistas. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Diga lá. Você acredita que, diante desse relacionamento, esse teste de farmácia que essa menina teria feito, ele realmente existiu? Ou então ela chega para contar essa história da gravidez para querer ficar com o cara? Ou, de repente, até pensando em outras vantagens? Então, você já foi repórter, certo? Já trabalhou na rua. Aí eu falei assim, bom, Tibagi não é uma cidade tão grande, tem 20 mil habitantes. Quantas farmácias tem na cidade? Porque eu falei assim, se tiver umas 3, dá para fazer a correria e conversar com as pessoas. E saber se alguém conhece ali o vigilante. E se o vigilante foi lá comprar, foi querer saber. Ou mesmo se a Isis foi acompanhada de alguma amiguinha, alguma irmã, para saber exatamente. Só que daí não. Tem muita farmácia. É que nem Curitiba, né? Curitiba, cada esquina tem uma farmácia. Lá também é a mesma coisa. Na delegacia, eu fiz esse questionamento não para o delegado, mas para um investigador que está cuidando disso tudo. E ele falou o seguinte, ó, nem adianta porque nós já instruímos os funcionários e também os balconistas das farmácias a não dar mais informações, porque a cidade é pequena, todo mundo tem rede social e todo mundo posta absolutamente tudo sobre a Isis no Facebook e em rede social. É o assunto mais comentado da cidade. Então se para evitar fofoca, esse tipo de informação não vai sair. Então essa resposta eu não vou te dar. Mas porém, a polícia foi atrás. E a polícia deve ter a confirmação ou não de que o tal do exame, o teste da farmácia, foi comprado. Agora, o resultado dele ainda vai ser objeto de uma investigação e também de uma confirmação a partir do exame de sangue da guria. É só assim que vai comprovar. A Isis está desaparecida. Desaparecida. Isso é o que mais, neste momento, importa. É o desaparecimento da Isis. As outras questões, os outros apontamentos, as suposições, a gente vai levantando aqui até para poder entender e montar esse quebra-cabeça que ele é intrigante. Agora, o coração da mãe, que de maneira aflita não dorme desde o dia em que a menina desapareceu de casa. Conversando com ela disse uma frase que mexeu comigo aqui, eu imagino que com as mães que assistem ao programa também. Ela disse, aos olhos humanos, o pior pode ter acontecido. Mas aos olhos da minha fé, eu creio que a minha filha ainda está viva. São 7 dias, né, Furlan? São 7 dias que ela não sabe, não tem notícia da filha. 7 dias que ela não consegue ligar para a filha. O celular continua, sumiu, desapareceu junto com ela. E tem aquela história, né, gente? Testemunha nenhuma viu onde está essa menina. Ah, eu vi. Ah, mandou um recado. Ou ela saiu com uma mudinha de roupa. Não tem quantas vezes o Balanço Geral mostrou aqui aquela adolescente que de repente decide ter um namorico novo, pega uma mudinha de roupa e vai embora. Vou pra praia, vou morar na praia, né? E volta. São aventuras. Mas não foi esse o caso. Nem roupa ela levou. Entendeu? Não é que ela premeditou, tipo, eu vou fugir. Não. Vamos partir do princípio que a irmãzinha dela de 14 anos estava falando a verdade. Que ela saiu de casa à noite, no momento que a mãe estava na igreja, pra lá e dar notícia pro cara. Seguinte, tô grávida. E tô grávida de você. O que nós vamos fazer? Era essa a história. Vamos partir do princípio que essa seja a verdade. Em que momento a mãe fica sabendo dessa história? Porque, boa, ela chegou da igreja. Cadê a filha? Cadê a Isis? Não tá. Deixa eu mandar mensagem. Isis, onde você tá? Aquela mensagem de celular. Não tá. Manda mensagem dando localização, mas não responde mais. A mãe liga, não atende. Manda mensagem, não responde. Ela fica desesperada. A outra irmã, 14 anos, sabendo de tudo, fala, e agora? Vou contar pra mãe. Conto ou não conto? Aí decide contar. Mãe, deixa eu te contar, senta aqui. Meu Deus. A história, menina de 14 anos. 14 anos. Mãe, deixa eu te contar. A Isis me contou que mês passado ela se relacionou com um homem. Aquele, né? Aquele. E aí ela engravidou e ia contar que estava grávida pra ele agora. Mas grávida como? Fez o teste de farmácia, mãe. Então esse foi o impacto. E você falou um pouco da impressão da mãe. A mãe tinha um misto assim de preocupação e vergonha. Porque quando você faz a pergunta para ela, e eu, né, tem que fazer, a vergonha dela, putz, como é que eu não conversei com a minha filha?
Como é que eu não sabia que minha filha estava se relacionando com o cara? Porque inicialmente, para uma adolescente de 17 anos, por mais que se tenha uma relação de grande proximidade, certas aventuras, as crianças, os jovens não compartilham com os pais. Pois é. Compartilham com as amigas, compartilham com a irmã. Porque existe um receio de ouvir aquilo que não se quer. A minha mãe não vai aprovar eu me relacionar com um homem mais velho, ainda mais casado. Tá, mas numa situação dessa, como é que uma mãe vai entender isso? A mãe se culpa. Sim, a mãe se culpa, porque numa dessas... O que ela fica pensando? Pô, se ela tivesse falado comigo, eu ia falar, filha, você está se metendo com um cara muito mais velho, 35 anos, casado, pai de 3 crianças. O que você está se metendo com isso daí? Eu imagino como é que está agora a cabeça das mães que estão assistindo ao programa, dos pais que estão vendo isso aqui, dos adolescentes em situações muito parecidas também e que estão assistindo o programa. Quando é que sai o resultado dessa perícia que vai ser feita no carro do principal suspeito? Bom, aí você falou de perícia, calma, vamos explicar então que antes ali a gente estava falando das câmeras, né? Bem lembrado. Por que a polícia precisou e conseguiu autorização da justiça para apreender o carro do vigilante? Porque nas câmeras de segurança de saída da cidade, viu que ele deixou a cidade de Tibagi e voltou 1 hora depois, certo? Porque essa câmera está posicionada numa das avenidas que saída para a cidade, em direção a Telêmaco Borba, por exemplo, ali nos Campos Gerais, perfeito? Perfeito. Então ele tinha que dar uma justificativa para essa 1 hora, 1h30 que ele sumiu, desapareceu. Deu uma versão para a polícia, mas o delegado não comprou essa versão para ele. Então a polícia falou, peraí, se ele foi de carro, vamos analisar esse carro. Vamos apreender esse carro e vamos ver, por exemplo, se tem mancha de sangue, já que ele é o suspeito, já que cometeu um crime, o delegado, tudo isso ele falou, ele é suspeito e cometeu um crime. Vai que o pior aconteceu no carro. Vai que o pior aconteceu num outro lugar e o carro serviu para deslocar um corpo? A polícia pensa no pior, gente. Então como é que vai detectar isso? Fazendo exames, fazendo perícia. E hoje não tem como. O trabalho da polícia científica, que nesse caso é feito lá em Telêmaco Borba, vai verificar. Se tiver uma mancha de sangue, vai detectar. E essa manchinha de sangue vai poder identificar para a polícia científica de quem é esse sangue. E não adianta lavar. Não adianta lavar. Não adianta lavar. E outra coisa, Furlan, hoje 7 dias. Essa apreensão aconteceu na segunda. Ela desapareceu na quinta. Ó, muito rápido. Foi tudo muito rápido. Então assim, talvez, sabe aquela coisa do cara, eu vou enganar, vou tapear, não vai conseguir. Foi muito rápido esse trabalho. E aí a gente está na expectativa para saber o que é que vai acontecer. Porque assim, pô, Ricardo, você já está condenando, está apontando o dedo pro vigilante? Eu não. O delegado falou pra gente. Ele é o único suspeito. Então a polícia ela fez todo o trabalho dela científico de investigação e só tem essa possibilidade. E está apertando ele a cada vez que ele vai na delegacia para prestar depoimento. A tentativa até mesmo é de repente arrancar uma confissão. Sim. Porque isso encurta o tempo de trabalho da investigação. Sim. Que a gente sabe que isso custa muito dinheiro também para o governo. Não é só o tempo, é o custo operacional de você ter toda uma equipe trabalhando em cima de um caso como esse. E a confissão ela vai resolver o problema de forma mais rápida e aí os outros agravantes eles são incorporados nesse inquérito. Porque o delegado ele também falou na possibilidade atual de cárcere privado. E se a Isis estiver viva? Está viva em que condições? Onde ela está? Está precisando de alguma coisa, um atendimento, coisa e tal? Então vai, fala onde é que ela está. Fala onde que ela está, que a gente fala socorre. Aí você vai responder por crimes menos leves do que o pior que a gente está pensando, que é o homicídio e você escondeu o corpo. Aí sim é pesado. A gente continua acompanhando esse caso que é intrigante e você volta para trazer novidades. Se Deus quiser, com uma notícia boa. Uma boa, se Deus Muito quiser. obrigado, Ricardo Vilches. Valeu, gente, valeu. Olha